Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade. O rei respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 24 e 25. Dando continuidade ao estudo do livro de Daniel, lhes convido para juntos estudarmos o capítulo 3. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Nosso querido e maravilhoso Pai que estás nos céus, iniciaremos agora o estudo de mais um capítulo do livro de Daniel. Queremos pedir, por favor, Pai, que envie o Teu Santo Espírito para nos guiar e nos fazer entender os princípios e ensinamentos contidos em Tua Palavra. Que possamos não somente entendê-los, mas principalmente colocá-los em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Segundo alguns cronologistas, passaram 23 anos desde a interpretação do sonho em Daniel 2, da parte de Daniel, e os acontecimentos de Daniel 3. Mas isso nós não temos como estabelecer como um fato, que não temos, pelo menos não na Bíblia, nenhuma evidência. Mas os cronologistas estimam mais ou menos esse período. Biblicamente falando, nós podemos concluir que passaram pelo menos alguns anos, porque no final de capítulo 2 de Daniel, nós vemos Nabucodonosor honrando e glorificando a Deus, o Deus de Daniel, mas em Daniel 3 a gente vê Nabucodonosor desafiando a Deus. Obviamente passou um tempo e nesse tempo o que aconteceu? Ele esqueceu, não involuntariamente, mas voluntariamente. A prosperidade que acompanhou seu reino o encheu de orgulho, ambição mundana e desejo de exaltação. Com certeza, algum tempo era necessário para que isso acontecesse. Ou seja, a prosperidade que despertou nele o orgulho, ocultou os seus olhos e apagou de sua memória aquilo que ele presenciou do poder de Deus nos eventos relatados em Daniel 2. Então aqui em Daniel 3, nós temos uma história que tem um paralelo com um capítulo do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar isso com calma em Apocalipse 2. Então eu não vou entrar em detalhes sobre o capítulo 13 de Apocalipse, mas vocês precisam ter isso em mente. Que Daniel 3 e Apocalipse 13 são capítulos paralelos. Ellen White fala que Daniel, o livro de Daniel, é uma profecia. E Apocalipse é o quê? Alguém sabe? Revelação. E aqui em Daniel 3 nós temos uma história que profetiza. Os paralelos são incríveis. Bem que se você estudar Apocalipse 13 com Daniel 3, você vai ver como uma coisa fala da outra. Em Daniel 3 nós temos um evento histórico. Interpretar Daniel 3 é apenas reconhecer os fatos ali relatados. Agora, Daniel 3 tem aplicações bem claras para os nossos dias. Os dias um pouco antes da volta de Cristo. São aplicações que nós vamos fazer hoje. Daniel capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro
Da cabeça aos pés, a estátua era de que metal? Ouro. Cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. No mínimo 30 metros de altura, segundo Uriah Smith. No mínimo 30 metros de altura, 60 côvados. Grande. E em Dura, um lugar visível na província de Babilônia. Agora vamos analisar algo antes de darmos continuidade. Uma estátua de ouro, de cabeça aos pés. O que é isso? É um afronto ao Deus de Daniel. Daniel não se encontra nesse cenário. Seus companheiros sim se encontram. Onde estava Daniel, nós não sabemos. Mas com certeza, se Daniel estivesse aqui, ele estaria junto com os seus 3 companheiros, se posicionando firme ao lado de seu Deus. Nós sabemos disso porque muitas décadas depois, Daniel estava firme quando outra lei no reinado de Medo-Pérsia, semelhante à lei estabelecida aqui nesse capítulo, foi estabelecida. E Daniel não se curvou, não vacilou. A estátua de ouro representa a palavra e a autoridade humana, em contraste com a estátua do sonho, que era o quê? A palavra e, portanto, a autoridade de Deus. Quem inspirou a interpretação? Quem deu o sonho a Nabucodonosor? Quem foi o autor da profecia de Daniel 2? Deus. Aquele que revela o futuro, as coisas ocultas. Então, a estátua de Daniel 2, cabeça de ouro, braços e peito de prata e etc., era a palavra de Deus. Daniel 3, nós temos a palavra do homem. É uma reinterpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus estava bem claramente revelada em Daniel 2, nos acontecimentos daquele capítulo. Em Daniel 3 nós temos uma reinterpretação. Então, lá em Apocalipse você vai ver que Babilônia espiritual tem um sinal, uma imagem. E esse sinal de Babilônia espiritual nos últimos dias também é uma reinterpretação da palavra de Deus. Então a estátua de ouro em si já é um vislumbre da adoração no dia de domingo, nos últimos dias. Por quê? É parecido com o verdadeiro em muitos aspectos, mas é uma reinterpretação daquilo que Deus já disse. Ou seja, a palavra de Deus, sábado. A reinterpretação do homem, domingo. Então essa é uma característica de Babilônia. Reinterpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus em Daniel 2 foi o quê? Cabeça de ouro. O resto do corpo da estátua de outros metais. E no final ela seria destruída por uma pedra cortada sem mãos. Em Daniel 3 nós temos uma estátua totalmente de ouro, ou seja, Nabucodonosor estava interpretando a palavra de Deus. Em Daniel 2, a palavra de Deus, Babilônia vai cair, outros reinos surgirão, eles cairão, e no final o Deus do céu estabelecerá o seu trono. Essa era a palavra de Deus. Em Daniel 3, a reinterpretação de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Babilônia permanecerá para quando? Sempre. Então nós temos uma reinterpretação da palavra de Deus. Tudo bem. Deus dá ao homem o direito de seguir suas próprias convicções, tomar suas próprias decisões, sim ou não? Então, nada do que Nabucodonosor fez até agora seria condenável, pelo menos pelo homem.
Tanto que Ananias, Misael e Azarias se encontraram naquele cenário. Porque Nabucodonosor tem todo o direito, não aos olhos divinos, mas aos olhos humanos, de fazer o que ele quer. Ou seja, eu não vou apedrejar um homem, uma mulher que adora de forma diferente que eu. Mas agora, o que é condenável, onde ele ultrapassou os seus limites, foi quando ele quis que todos os povos da terra reconhecessem e se curvassem diante de sua reinterpretação da palavra de Deus. Ou seja, ele queria que todos aceitassem a ideia de que realmente Babilônia seria um reino eterno. E ele queria que isso fosse demonstrado através de adoração, homenagem à estátua de ouro que ele levantou. Não eram todos os habitantes da terra que se encontraram naquele dia, naquela ocasião, na província de Dura, ou na planície de Dura, na província de Babilônia. Mas eram representantes de cada nação, cada povo, cada língua daquela época. Governadores de todas as províncias do vasto território da nação de Babilônia estavam ali presentes, representando seus povos, para reconhecerem a autoridade de Babilônia. Só que ao fazer isso, eles estariam aceitando a reinterpretação da palavra de Deus, pelo menos os que tinham luz quanto àquilo. Versículo 2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, quando ela estava pronta, erguida, aí veio a convocação de todos os líderes políticos do mundo então conhecido para trazer homenagem e reconhecer o que Nabucodonosor queria declarar para o mundo. Vocês acham que a estátua ela foi construída rápida? Será que foi de um dia para o outro que de repente essa estátua de ouro se encontrou na planície de Dura? Então nós temos aqui outra profecia, outro vislumbre. O que vai acontecer em breve já está acontecendo, só que ocultamente poucos sabem, mas essa imagem ela já está sendo erguida. Um dia ela se tornará conhecida a todos nós, de todos os habitantes da terra, mas não é naquele dia que ela vai ser formada. Ou seja, hoje, a estátua de Nabucodonosor, de ouro, simbolicamente falando, já está sendo construída. Os construtores dessa adoração falsa já estão trabalhando ocultamente, secretamente. Isso nós sabemos baseado na palavra de Deus. E com certeza os 3 jovens hebreus que se encontraram aqui nesta ocasião sabiam que teriam provas a enfrentarem em Babilônia. E este foi o grande dia de sua prova, porque eles se encontravam entre os sábios de Babilônia. No último versículo do capítulo 2, diz assim: E Daniel pediu ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eram 3 jovens que foram constituídos sobre os negócios da província de Babilônia. Então eles se encontravam naquela cena. Muito difícil, porque havia grande expectativa, grande emoção. Havia um espírito de união, um espírito ecumênico.
E ali estavam 3 que praticamente estragaram o espírito daquela ocasião. Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Até agora, não tem problema. Ali estavam Ananias, Misael e Azarias, em pé, junto com os outros governadores, líderes religiosos e também políticos da época, por convocação de Nabucodonosor. A convocação em si, atendê-la não era pecado, obviamente, porque ali se encontraram Ananias, Misael e Azarias. Mas agora, o que foi exigido do rei, nos seguintes versos, foi o que colocou os 3 jovens hebreus em uma posição difícil, de controvérsia. Mas esses 3 jovens já haviam aprendido a enfrentarem situações de controvérsia. Eles já haviam aprendido a lidar com situações de polêmica, situações complicadas. Vou fazer uma pergunta para vocês, abrindo um parêntese, trazendo uma aplicação a vocês. Vocês já aprenderam a lidar com situações de polêmica, de controvérsia? Ou você é um tipo de adventista do 7º dia covarde, que nos momentos de união, em que todos estão seguindo uma onda, você pode se posicionar firme com o seu Senhor. Mas quando há polêmica e controvérsia, você foge para não ofender ou desagradar outras pessoas. Espero que Deus esteja nos ensinando como Ele teve que ensinar esses 3 jovens, junto com Daniel. Em Daniel capítulo 1, nós vemos a experiência que eles tiveram. Aparentemente, uma prova pequena em comparação com a de Daniel 3. Vocês não acham? Se você for comparar a prova de Daniel 1, a alimentação, com Daniel 3, a adoração, qual das duas mais difícil? Só que a fidelidade nas coisas pequenas preparam o homem para a fidelidade nas grandes coisas. Jesus disse isso em Lucas 16:10. Se eles não tivessem aprendido a se posicionarem firme no que diz respeito às aparentemente pequenas coisas de sua religião, eles não teriam estado firmes nas grandes coisas. Se eles tivessem raciocinado e racionalizado os princípios de Deus no que diz respeito à alimentação em Daniel 2, quanto mais fácil teria sido então racionalizar a palavra de Deus quando suas vidas estavam em jogo. Se hoje eu não estou disposto a viver por Cristo no que diz respeito à reforma, a regime alimentar, a vestuário, entretenimento, educação, você acha que quando vier o decreto dominical estarei disposto a morrer por Cristo? Se hoje eu não estou disposto a viver por Ele, como é que um dia eu esperarei morrer por Ele? Tem sentido tal coisa? Não tem. Então hoje é o momento da prova, hoje já é um vislumbre. Nossa postura hoje já é um vislumbre de o que nós seremos quando tivermos sido postos em situações piores que certamente estão pela frente. Verso 4. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis
e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Aqui nós vemos outra coisa interessante no verso 5. Notem bem, a música tinha um papel preponderante na preparação do povo para a adoração à imagem de Babilônia. Outra profecia, a música nos últimos dias terá um papel importante na preparação dos povos para a adoração à besta e sua imagem. Não há dúvida quanto a isso. Nós já vemos isso, inclusive, se concretizando em nossos dias. O pentecostalismo, movimento de celebração. Na nossa própria igreja, hoje, nós podemos ver a nova semente, que é uma ferramenta, obviamente, usada por Satanás para preparar o povo adventista para a adoração à besta e sua imagem. Não há dúvida quanto a isso. A música ela foi usada por Satanás para preparar o espírito para a adoração. No verso 6 diz assim: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se quantos? Todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No livro de Apocalipse, capítulo 13, termina falando: todos adoraram a besta e sua imagem. Ou seja, podemos dizer que a grande maioria estará unido nesse espírito de adoração. No verso 8 nós temos a acusação. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Aqui nós temos um momento nessa história que também profetiza de outra coisa relatada em Apocalipse, que é Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher. O único objeto nesse mundo que ameaça o inimigo e os seus propósitos é o povo de Deus. Mas não somente o povo de Deus, mas ele faz guerra contra os fiéis. Apocalipse 12, 17 fala assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, Satanás ele influencia os homens não convertidos, os ímpios, os malignos dessa terra. Ele inspira-os para acusarem e fazerem mal àqueles que ele detesta. Ele detesta aqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque Satanás, diante de Deus, no grande conflito, ele acusou a Deus de não ser um Deus justo em exigir que homens e mulheres guardassem os seus mandamentos. Então, se tem um povo aqui na terra que guarda os mandamentos de Deus, este é o maior objeto da ira de Satanás, porque esse pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus é uma pedra de tropeço em seu caminho, frustra os seus objetivos. Ou seja, é um povo que lança por terra as suas acusações. Satanás fala: sua lei não é justa, ela não pode ser guardada. O homem não pode resistir à tentação de quebrar os seus mandamentos. Aí tem um povo na terra que vive em perfeita harmonia com os mesmos. Então, para Satanás, é o maior objeto de sua ira. Por isso a Bíblia fala que o dragão irou-se contra a mulher
e foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. E aqui nós vemos que esses caldeus, eles não estavam necessariamente ofendidos porque a autoridade de Nabucodonosor foi desprezada. Eles não tinham certo carinho ou amor por Nabucodonosor. Podemos especular que eles, desde aquela época, 23 anos ou mais ou menos isso atrás, Daniel e seus companheiros foram exaltados diante dos babilônicos na interpretação e a descrição do sonho de Nabucodonosor. Porque esses homens que acusam os judeus, eles são o quê? Caldeus. Os caldeus provavelmente eram os filósofos babilônicos. E no capítulo 2, verso 2, nós vemos que o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e quem mais? E os caldeus, provavelmente os filósofos de Babilônia. Então, estes caldeus provavelmente foram envergonhados por Ananias, Misael e Azarias, e especialmente Daniel, 2 décadas atrás. Vocês estão acompanhando? Então aqui eles estão, talvez a primeira oportunidade agora de retaliar. Provavelmente foi uma grande vergonha Nabucodonosor ter exaltado Daniel e seus companheiros na província de Babilônia. Eles ocuparam posições elevadas. Quem sabe até tomaram o lugar de alguns outros. E a inveja ela foi acariciada, alimentada, quem sabe, por um bom tempo. E agora surgiu a oportunidade de acusar. Então eles dizem assim, verso 9. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Nós chamamos isso de quê? Bajulação. Verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus. Vocês acreditam que haviam outros homens judeus a não ser Sadraque, Mesaque e Abednego? O que vocês acham? Eu acredito que sim. A única prova que eu teria é o próprio verso 12. Pode ser compreendido de duas formas. Pode ser que os caldeus acusadores estavam dizendo, há alguns judeus aqui que não adoram. Ou ele poderia estar dizendo, há alguns aqui entre os judeus, estes judeus aqui são rebeldes, esses outros cooperam, mas há alguns judeus que não cooperam. 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acredito que esses 3 hebreus não eram os únicos hebreus. Assim como em Daniel 1, Daniel e seus companheiros não eram os únicos que foram levados cativos à Babilônia. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Ok. Antes de darmos continuidade no capítulo 3 de Daniel, vamos só analisar o seguinte. Nós temos 2 grupos de adoradores. Em Apocalipse 13 e em Daniel 3. Como eu disse, em Daniel 3 não fica tão claro. O verso 12 de Daniel 3 é o mais claro. Há uns judeus que não adoram, que não fizeram caso de ti, ó Nabucodonosor. Mas
Em Daniel 3 e em Apocalipse 13, Daniel 3 sendo a profecia, Apocalipse 13 a revelação. Na revelação, nós vemos que existem dois adoradores. Os que recebem o sinal na testa e os que recebem o sinal na mão. Dois grupos. Em Daniel 3, nós podemos concluir que se há dois grupos, quem são os dois grupos? Quem são os dois grupos de adoradores que se curvaram? Curvaram aqueles que acreditavam na visão global de Nabucodonosor. Eram idólatras. Tinham já o costume de se curvar diante de ídolos. Criam em deuses. E estavam lá envolvidos no espírito da ocasião. Essas pessoas acreditavam que aquele sistema, aquela estátua de ouro, era a solução para os problemas políticos do mundo, era a solução para um futuro melhor. Ou seja, pessoas que estavam convictas, enganadas, mas convictas, de que aquilo era o certo, e se ajoelharam com essa convicção. Este é o grupo que corresponde aos que recebem o sinal na testa. Convicção mental. Eu creio, eu estou consentindo mentalmente que isso é certo, é de Deus, é o melhor para a sociedade. Consentimento intelectual. Recebem o sinal onde? Na testa. Outro grupo tinha luz. Não acreditava que Nabucodonosor tinha a solução para os problemas da sociedade. Conheciam o Deus de Israel, conheciam os oráculos divinos. Sabiam muito bem que adorar um ídolo não era adoração a Deus ou um ser superior. Mas, por medo da fornalha de fogo, foram junto com a onda e adoraram a estátua. Não porque acreditavam na estátua, mas tinham o quê? Medo. Medo da fornalha de fogo. Essas pessoas se correspondem àqueles que recebem o sinal da besta na mão. Intelectualmente não há consentimento, mas mão representa o que na Bíblia? Ação. Ou seja, foram em harmonia com o decreto para que não fossem desprezados, não fossem acusados, não fossem lançados na fornalha de fogo, não tivessem esse constrangimento, não perdessem sua vida. O que Jesus disse em Mateus 10 a respeito disso? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui o raciocínio. Mateus 10, quero ver se vocês vão conseguir associar o que Jesus fala aqui em Mateus 10 com esse paralelo que nós acabamos de fazer de Daniel 3 e Apocalipse 13. Mateus 10, 28. Vejam só. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Alguém consegue ver a relação? O que Jesus disse aqui? Não temer quem? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego era um exemplo dessa postura que Jesus aconselha, certo? Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo. Quem mata o corpo em Daniel 3?
Nabucodonosor, através de quê? A fornalha de fogo. Então o que Jesus estava dizendo? À luz do que estava ocorrendo em Daniel 3, não tenhas medo da fornalha de fogo, mas tenhas medo de quê? Perder a alma ao se curvar diante de um ídolo que Deus condena. Ou seja, é melhor perder o corpo, mas não perder o quê? A alma. Agora, em Daniel 3, os judeus que estiveram presentes, que dobraram os joelhos, eles conseguiram salvar, aparentemente, o quê? Seu corpo. Por quê? Ao dobrar os joelhos, eles estavam dizendo, nós vamos evitar a fornalha de fogo. Em Apocalipse 13, quem recebe o sinal na mão está evitando o quê? Que o corpo pereça. Por quê? Porque quem não adorar a imagem e o sinal, não vai poder fazer o quê? Comprar e vender para manutenção do quê? O corpo. Mas ao fazerem isso, estão vendendo o quê? Suas almas. Então, nós vemos aqui o conselho de Jesus atendido. Não temais o que mata o corpo. Vamos abrir em João capítulo 12. Outro texto, palavras de Jesus que se aplicam. João 12, versículo 25. Olha o que Jesus fala aqui. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama a sua vida aqui, nessa cena? Os que não acreditavam na imagem, mas se curvaram. Para quê? Evitar a fornalha de fogo. Querer evitar a fornalha de fogo é amar o quê? A vida, certo? O que Jesus disse? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Ao querer proteger o corpo, evitando a fornalha, você se curva, vende sua alma e perde-a. E quem neste mundo odeia a sua vida, quem odiou sua vida em Daniel 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Em que sentido odiaram sua vida? Porque a palavra que Jesus usa aqui é forte. Igual em outra ocasião ele fala, quem odeia sua mãe, seu pai, seus irmãos. Mas Jesus não está dizendo que você deve odiar seus parentes. Mas em que sentido odiar? Não valorizar ao ponto de vender sua alma. Ou seja, não colocar sua vida física em lugar ou como prioridade ou em cima de a vida espiritual. Então, se alguém ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Mateus 10, eu acho que é 30 e 33. Quem me nega diante dos homens? Quem negou o Deus de Israel diante dos babilônicos em Daniel 3? Todos que, não acreditando na imagem, não acreditando na idolatria, não acreditando nos objetivos de Nabucodonosor, se curvaram para evitar a fornalha de fogo. Negaram a Deus diante dos homens. Eles conseguiram salvar suas vidas naquele dia? Sim. Eles não morreram. A gente não tem registro deles terem morrido. Mas venderam suas almas. No livro de Apocalipse nós temos dois grupos. Vocês já ouviram esses dois grupos sendo descritos? Os que adoram a besta e recebem o seu sinal ou o sinal de Deus. Os que seguem Babilônia, os que fazem parte de Israel espiritual. Deixa eu apresentar outra forma de descrever esses dois grupos. Quem tem o temor dos homens e quem tem o temor de Deus. A primeira mensagem angélica, como que ela começa? Temei a quem? A Deus. Em Apocalipse nós temos dois grupos. Quem tem o temor de Deus e quem tem o temor dos homens. Quem tem o temor dos homens? Apocalipse 13, o capítulo anterior, todo mundo seguiu a besta. Então, dois grupos. Quem tem o temor de Deus e quem tem o temor dos homens.
Outra forma de descrever: quem recebe a ira dos homens e quem recebe a ira de Deus. Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra quem? A mulher. Apocalipse 16 fala da ira de quem? Deus, no derramamento das 7 pragas. Então, você tem a ira de Deus e você tem a ira dos homens. Qual das duas você prefere? Olha, deixa eu falar uma coisa. É inevitável, você vai receber a ira de alguém. Se você vive nessa terra, nos últimos dias, não tem como desviar-se da ira. A ira virá sobre todos. Qual das duas você prefere? Essa seria a questão. Vamos voltar a Daniel 3. Daniel capítulo 3. Vamos ver a reação de Nabucodonosor diante da acusação que os caldeus fizeram referente a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui nós vamos ver a ira do dragão. Porque Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Quando a gente vê que o dragão irou-se contra a mulher, a gente já pode ver o dragão se irando contra a mulher em Daniel 3. Olha só o que diz em Daniel 3, versículo 13. O que diz? Então Nabucodonosor com o quê? Ira e furor mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eles já eram dignos de morte aqui? Segundo o decreto? Sim. Vocês conseguem sentir alguma simpatia? É quase como se Nabucodonosor ele precisava de demonstrar sua intolerância, mas ao mesmo tempo ele, de alguma forma, tinha alguma simpatia. Quem sabe aquelas sementes que foram plantadas no final dos 3 anos da educação, quando ele examinou esses 3 junto com Daniel e viram que eles eram muito superiores aos demais, e em Daniel 2, quando ele soube de que eles tiveram uma participação na bênção de Deus ter revelado seu sonho, a interpretação, quem sabe, se fossem outros, não haveria segunda chance. Mas Nabucodonosor aqui, ele estende uma segunda oportunidade. Olha no verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Eu consigo imaginar que Nabucodonosor gostava desses jovens, só que você fica numa situação difícil. Porque todos sabem que eles transgrediram a sua palavra. Como que você fica como rei? Como que fica a sua autoridade diante dos seus súditos? Quando você sabe que todos ficaram sabendo que sua palavra foi desprezada. Se você não toma ação, como que você fica diante dos outros? Sem autoridade. Então Nabucodonosor, independentemente de seus sentimentos para com esses 3 jovens, ele precisava de executar sua palavra. E ele achava em sua, se eu posso chamar de sinceridade, que ao dar uma segunda chance, que esses jovens iriam aceitar a segunda chance. O que vocês acham? Eu acredito nisso. Senão não teria. Só que a segunda chance só humilhou mais o rei. Ou seja, ele ficou humilhado em saber que esses jovens não fizeram caso dele e que vários de seus súditos ficaram sabendo. Aí ele disse: olha, eu gosto desses jovens, eu sei que neles existe o espírito dos deuses, cuja habitação não é com os homens, mas todos já estão sabendo, eu preciso então de ajudá-los, deixa eu dar uma segunda chance. Só que agora, ao dar essa segunda chance, se eles não atendessem, aí é que ele ficaria bem humilhado. E na segunda vez, aí o seu furor era até a morte. Ou seja, ele não poderia agora permitir que, depois de 2 afrontos, eles pudessem continuar vivendo. Verso 15. Agora, pois, olha a segunda chance.
Se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderás livrar das minhas mãos? Vocês lembram daquela pergunta? Não foi nem uma pergunta, foi uma declaração. Mas uma declaração tão forte dos magos, astrólogos, encantadores e caldeus de Babilônia. Foi uma declaração tão forte que preparou o caminho para a intervenção de Deus. Está em capítulo 2, verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Não há ninguém. Lembra dessa palavra? Essa declaração ela foi só para cooperar mais na exaltação de Deus no final da história. Aqui no capítulo 3, essa pergunta, que na realidade não foi uma pergunta, mas foi uma declaração, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Lembra daquela citação? Eu gosto de sempre repeti-la. Os extremos dos homens são o quê? As oportunidades de Deus. Nunca se esqueçam. O mesmo quarto homem que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, ele pode estar contigo quando os seus pais morrem, quando você fica doente, quando você perde tudo que tens, quando você é maltratado e acusado falsamente. Em cada extremo, lembra-se de que Deus agora tem a oportunidade, se você permitir, que Ele exalte o seu nome através de sua calamidade. O mesmo quarto homem que esteve com os 3 jovens pode estar conosco. Eu acredito que os 3 jovens, eles tinham em mente a seguinte promessa. Segura o dedo em Daniel 3, abram em Isaías 43, versos 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Quanto tempo atrás Isaías tinha escrito isso? Mais de 150 anos. Daniel, provavelmente, seus companheiros compreendiam essa palavra. Ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E por Daniel, Ananias, Misael e Azarias serem filhos de Jacó, filhos de Israel, eles provavelmente reclamaram essas palavras para eles como se fossem escritas diretamente e especificamente a eles. E olha o que diz no verso 12. Quando passares pelas águas. Eles tinham algum exemplo no passado de Deus ter conduzido algum povo pelas águas? Israel pelo Mar Vermelho, Israel pelo Rio Jordão. Mas olha a próxima. E quando pelos rios, isso se referindo ao Rio Jordão, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa palavra de Isaías foi cumprida em parte no passado, no caso de Israel, quando saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, e teria um cumprimento, creio eu, até específico, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Essa promessa, sem dúvida, estava em mente. Quando naquele dia, diante do rei, eles tiveram que se posicionar firmes. Eu acho que se Nabucodonosor pudesse perceber qualquer vacilação, eles poderiam ter sido convencidos. Não podemos vacilar. Deixa eu mostrar outro texto para vocês. Segura o dedo em Daniel 3, vai para Isaías 50. Verso 7, olha só. Porque o Senhor Deus me ajuda,
assim não me confundo. E essas palavras se cumpriram em Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor Deus me ajuda e não me confundo. Eles não estavam confundidos. Por isso pus o meu rosto como quê? Um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Na hora da polêmica. E eu não estou falando de um espírito confrontador, não estou falando disso. Eu estou falando de consistência. Estou falando de firmeza. Estou falando de fibra. Na hora da pressão, na hora da oposição, você consegue olhar para os olhos e dizer não. Com todo respeito, não, eu não concordo. Isso não é não ter o Espírito de Cristo. Não ter o Espírito de Cristo tem a ver com o tom da sua voz, tem a ver com os métodos que você usa, ou a falta de respeito que você mostra no sarcasmo e em muitas outras formas que nós podemos usar para envergonhar outro ou desprezar outro. Mas não concordar não é falta de respeito. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Você pode discordar respeitosamente com qualquer um que venha querer interferir com as convicções da sua consciência. Espero que a sua consciência esteja fundamentada na palavra de Deus e não nas suas próprias teorias ou opiniões. Mas se a sua convicção está fundamentada na palavra de Deus, que ninguém venha te pressionar. Nabucodonosor, ele estava tentando pressionar. Eu e você jamais precisaremos de usar os métodos de Nabucodonosor para evangelizar. Mas aqui ele estava evangelizando. Ele queria que todos aceitassem sua religião. Você não quer que todos aceitem a sua religião? O que vocês acham? Quantos aqui querem? Eu gostaria que os meus familiares, os meus amigos aceitassem a minha religião. Mas se eu preciso de usar uma fornalha de fogo para pressionar outro a aceitarem o que eu quero, o que eu acho melhor, então eu estou destituído do Espírito de Deus. Se eu preciso usar força, se eu preciso usar pressão, se eu preciso usar métodos humanos que Deus não aprova para convencer a mente de outro, é porque eu estou destituído do Espírito de Deus, porque no evangelizar, o Espírito de Deus é quem convence. Eu sou apenas um instrumento através do qual ele trabalha. Nabucodonosor, ele não tinha o Espírito de Deus, ele não tinha argumentos convincentes para convencer esses três jovens, então ele precisou de usar pressão mental. E assim ele trabalha em Daniel 3. Mas no verso 16, vamos lá, 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor. Essa é a parte do capítulo que eu mais gosto. Eu quero ter a coragem desses três jovens. Eu quero ter o equilíbrio desses três jovens. Eu quero ter o espírito desses três jovens. E acima de tudo, eu quero ter a fidelidade desses três jovens. Jesus disse, ser fiel até quando? A morte. Também diz em Apocalipse 12, versículo 11, não amaram suas vidas até a morte. Olha a reação, olha a resposta. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, Senhor Rei, o Senhor não precisa nos dar uma segunda chance. Não é necessário. Não de forma sarcástica, não de forma rude, não faltando respeito, mas de forma objetiva, eles disseram, Senhor Rei, não necessitamos de uma segunda chance. Verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Deixa eu fazer uma pergunta. De que os 3 jovens estavam convictos quando responderam Nabucodonosor? Mas eu quero uma resposta baseada no texto. Eles estavam certos de que Deus iria livrá-los? Não. Então eles estavam certos de quê? Sim, mas baseado no texto. Olha só, eles estavam certos, olha comigo no verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos... Qual é a próxima palavra? Pode. Eles estavam convictos que Deus pode, ou seja, Deus é capaz. Mas eles não estavam convictos ou certos de que ele iria. Parece até uma contradição, verso 17 com verso 18. Porque em verso 17 eles falam, ele nos livrará, mas aí no verso 18 fala, e se não nos livrar? Então eles colocaram para o rei 2 hipóteses. Olha, rei, o nosso Deus, ele pode. E nós cremos que ele vai. Mas mesmo se ele não nos livrar, fica sabendo que nós enfrentaremos a sua fornalha de fogo. Estamos dispostos a morrer, mas nós não vamos curvar. Isso é coragem, isso é fidelidade, isso é firmeza. E disso eles estavam convictos, Deus pode. Agora, e você? Primeiro fica sabendo, nem sempre Deus vai livrar. Nem sempre Deus vai responder a sua oração da forma que você quer que Ele responda. Deus sabe, Ele conhece o fim desde o princípio. E Deus nunca conduz os seus filhos de outra maneira do que eles mesmos escolheriam se eles pudessem ver o fim desde o princípio. Fica sabendo disso. E em tudo, saiba de uma coisa, Deus Ele pode, mas mesmo se Ele não, que você possa ter o propósito de fazer o certo. Não sejam relativistas. O certo é o certo, independentemente das circunstâncias. Guardar o sábado é o certo, quer seja em período de paz, em que é fácil e não é proibido guardar o sábado, e também em momentos de grande intolerância religiosa. Guardar o sábado é o certo, independentemente das circunstâncias. Faça o certo, deixe as consequências com Deus. Às vezes Ele livrará, às vezes não. João Batista, ele livrou? Não. E Tiago, irmão de João, livrou? Foi arrastado e morreu, torturado. Estevão, livrou? Nem sempre Deus livra, gente. O que é interessante para Deus não é salvar o seu corpo, é salvar a sua alma e a alma daqueles que estão observando a forma que você está sendo maltratado. Isso aqui é interessante para Deus. O seu corpo, ele vai ser transformado, não se preocupa não. Este mortal se revestirá de imortalidade, esse corruptível de incorruptibilidade. Não se preocupa com o teu corpo, não. Não se preocupa com o que você vai comer ou beber. Faça o certo, deixe os resultados nas mãos de Deus. É isso que eles fizeram aqui. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto. Está vendo essa expressão, ele mudou o aspecto? Agora, ele já mudou a sua atitude para com os 3 jovens. Por isso que eu acho que na primeira chance, ou seja, na segunda chance, quando ele foi informado da infidelidade deles para com a sua autoridade, eu creio que ele sinceramente estava com o propósito de salvá-los. Agora, ele mudou o seu semblante para com os 3 jovens. Agora, depois de ter recebido uma segunda chance, eles ainda, agora na frente de muitos, afrontados, segundo Nabucodonosor, foi um afronto, agora mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus,
e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Provavelmente eles foram empurrados lá dentro. E então, para Nabucodonosor, acabou o fim. Ele até viu alguns morrerem ao levarem os jovens até a fornalha. E o mais incrível, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Imagina o que deveria ter sido para o rei ver os 3 jovens caminhando lá dentro. Só de ver movimento já era sobrenatural, porque até os que os conduziram até a fornalha morreram. Mas agora ele vê 4. Ele vê de forma clara, distinta. Ele se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho de Deus. Como é que o rei, ele reconheceu que esse era o Filho de Deus? Os cativos hebreus tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. E eles também tinham falado do Messias vindouro. Nabucodonosor tinha algumas sementes plantadas lá dentro desse coração dele. Aparentemente duro, mas no qual Deus estava trabalhando. Verso 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde, ou saí e vinde. Aqui está um ponto que não podemos deixar de notar. Isso foi um pedido ou uma ordem? Uma ordem. Saí e vinde. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego não poderiam ter desafiado essa ordem? Pois aí está ao seu lado Jesus, e eles estão dentro da fornalha. Com certeza, eles estavam agora, pela primeira vez talvez, desde o dia que eles conheceram Nabucodonosor, eles estavam em uma posição superior a Nabucodonosor. Vocês concordam? Quem está numa posição de inferior aqui? Nabucodonosor, sem dúvida. Agora veja aqui o espírito equilibrado que nós precisamos ter ao defendermos a verdade. Naquilo que eles podiam, eles buscavam paz. Seria uma transgressão de algum princípio eterno os 3 jovens não saírem naquele momento para irem até o rei? Não. Seria uma transgressão eles dobrarem os joelhos e adorarem a imagem de ouro? Aí sim. Então a gente vê que esses 3 jovens, eles não eram briguentos, eles não eram confrontadores, eles não eram polêmicos. Às vezes a vida deles trazia polêmica. Sim, mas eles não eram polêmicos. Você entendeu a diferença? Você pode, inevitavelmente, trazer polêmica por ser o que você é, mas você não deve ser polêmico. Tem pessoas que são polêmicas. Nós precisamos buscar evitar a polêmica. Precisamos aprender a escolher corretamente o campo da nossa batalha. Às vezes batalhamos por coisas insignificantes. Deus não quer isso. Existem coisas que valem a pena e outras coisas que não valem a pena. Brigar. E eu não digo brigar, eu digo se posicionar. Mas eu usei a palavra brigar porque às vezes se posicionar traz briga.
mas você não deve ser briguento, nem controverso, nem polêmico. Mas se você for fiel a Cristo, com certeza você terá polêmica, não tem como evitar. A gente vê na vida desses 3 jovens, mas aqui a gente vê que naquilo que eles podiam, eles cooperaram. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei e, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Qual era a grande intenção de Nabucodonosor no início daquele dia? Honrar e glorificar o seu nome. Vocês já viram aquela oração de Davi, onde ele aparentemente está reclamando porque Deus ele permite a prosperidade do ímpio? Tudo que é mal que Deus permite, que às vezes nos causa indagação, não se preocupa não, porque a maldade do homem só vai resultar na glória de Deus. Veja bem, no início daquele dia, o grande foco do dia era o quê? A imagem de ouro de Nabucodonosor. No final do dia, para onde estava a atenção de todos os representantes de todos os povos da terra? Ao Deus de Israel. Assim será nos últimos dias. A lei dominical, ela vai cooperar com Deus para cumprir Mateus 24:14. O alto clamor será dado semelhantemente à forma que em Daniel 3 o alto clamor foi dado. Isso aqui foi um alto clamor. Veja bem, Daniel 3 foi um alto clamor. Olha só, verso 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Não temos mais nenhum registro sobre esses 3 jovens. A última palavra que nós temos acerca deles é que eles prosperaram. Aqui nós vemos então como Deus pôde cumprir o seu propósito. Lembra quando vocês leram em Profetas e Reis, capítulo 39? O propósito de Deus para Israel era o quê? Que todos os povos tivessem o conhecimento do caráter de Deus. Aquilo que Deus não pôde fazer em tempo de paz, ele teve que fazer o quê? Sob as mais difíceis circunstâncias. 3 homens puderam fazer a obra que era dada a toda a nação. E eu vou falar uma coisa. Se a igreja de Deus ela não estiver em condições de cumprir o propósito para o qual Deus a levantou, Deus ele pode dar o alto clamor através de poucos. Se através de 12 Jesus foi capaz de levantar a sua igreja, estabelecer o reino da graça, sendo que ele queria ter feito aquilo através de uma nação inteira, gente, é só olhar para o passado. Gideão com quantos? 300. Deus queria ter usado muito mais. 300 foi o suficiente. Então, não é números que Deus quer, é o quê? Qualidade. Quantidade não, qualidade sim. E as promessas de Deus para a sua igreja são condicionais. E se ele não puder fazer através do plano A, ele vai ter o plano B. Então aqui, Deus cumpre o seu propósito para sua igreja. E veja bem, fidelidade nas coisas pequenas, preparar um caminho para fidelidade nas grandes coisas. Como podemos ver um tipo do alto clamor em Daniel 3?
toda a terra foi iluminada com a glória de Deus, através dos representantes das nações que estiveram naquela ocasião. Os 3 jovens é um tipo de quem nos últimos dias? Os 144 mil. Eles passaram pela tribulação, foram protegidos. Além de representarem os 144 mil, porque eles foram fiéis até a morte, mas não morreram, porque o fogo, e no caso os 144 mil, a praga não vai os atingir, eles também são uma representação dos 3 anjos. Nós temos 3 que deram testemunho de Deus diante de Babilônia. Aí vem o 4 para cooperar com os 3 e o alto clamor então foi dado. Então nós temos um tipo dos 3 e do 4º anjo de Apocalipse 14 e 18, aqui em Daniel 3. Quando estudarmos Apocalipse nós vamos ver isso em mais detalhe. Ok. Nabucodonosor chamou os 3 jovens de quê? Vocês perceberam? Servos do Deus vivo, do Altíssimo. Servos. Isso foi em várias ocasiões. Verso 26. Também vemos isso no verso 28. O que é um servo de Deus? Uma definição bíblica. Vamos abrir em Gálatas 1. Gálatas 1:10. Uma das melhores definições bíblicas de servo de Deus. E essa definição de Gálatas 1:10 é ilustrada na experiência de Ananias, Misael e Azarias em Daniel 3. Gálatas 1:10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Por favor, baseado nesse texto, o que é um servo de Cristo? Quem não agrada os homens. Agora, é lógico, precisamos entender em seu contexto. Isso não quer dizer agora que você não vai agradar ninguém, você vai ser desagradável com todos. Isso não é um servo de Deus. Mas no contexto, Paulo está dizendo, agradar aos homens ao ponto de sacrificar princípios. Quem é um servo de Cristo tem como prioridade zelar pelos princípios e não agradar aos homens. Por que que Paulo diz isso? Porque muitas vezes agradar homens e ser fiel a princípios vai estar em conflito. Será impossível fazer os dois. Então o servo de Deus, ele faz qual dos dois? Se os dois estão em conflito. Só um pode ser feito. Ele agrada a Deus ou ele zela pelos princípios. Ok? Esse é um servo de Deus. Último ponto para encerrar. Babilônia de Daniel 3. Na realidade, a Babilônia antiga, revelada no livro de Daniel, e Babilônia espiritual em Apocalipse. Qual é o denominador comum? O denominador comum, Babilônia literal, Babilônia espiritual. Olha só. União da religião com poder político. Babilônia literal e Babilônia espiritual. A Babilônia de Daniel e a Babilônia de Apocalipse. Ou você pode dizer intolerância religiosa. É o denominador comum da Babilônia antiga e a Babilônia moderna. A união da igreja com o Estado, ou a união da religião com o poder político. Agradecemos, Senhor, pelo exemplo de fidelidade e amor deixado em Sua palavra por estes 3 jovens hebreus cativos da corte de Babilônia. Que esse exemplo, Pai, possa ser nossa experiência nos dias atuais e vindouros. Que possamos, confiados em Tua palavra e por Teu poder, nos mantermos fiéis a ela, e assim sermos achados por dignos de estar contigo nos céus. Abençoa a todos que estão participando desses estudos.
Em nome de Jesus oramos. Amém.